Bom dia a todos, a todas. Prazer estar aqui. Só para eu me apresentar com mais detalhes, minha formação em psicologia, e eu trabalhei durante muitos anos no SESC São Paulo, né? Quando eu comecei a pensar sobre a questão do envelhecimento, eu devia contar com uns 26 anos de idade. Lembro até hoje, não é, do exercício que eu fiz para me dirigir ao primeiro grupo de idosos. Lembro bem, era um grupo de convivência da cidade de São Pedro, interior de São Paulo. E a gente, então, numa situação dessa, com essa idade, fazia dessas primeiras falas para os idosos algo parecido com o que os alunos fazem quando preparam um seminário. Então, levantavam questões, estudavam, né? Recorriam a uma bibliografia, montavam uma apresentação para se falar sobre a velhice para os próprios velhos. Então, certamente e necessariamente era algo um tanto quanto abstrato, etéreo. Mas o tempo vai passando e a gente vai incorporando uma série de experiências, dentre as quais a assimilação das várias etapas, dos vários momentos da vida que configuram o que a gente chama de geração, de etapa do ciclo vital, de faixa etária, etc., com todas as suas características. E, de fato, isso fica lá guardado, de alguma maneira fica. Me lembro quando nós organizamos o primeiro Encontro Nacional de Idosos, em 1982, uma das personalidades convidadas foi, nessa ocasião, a poeta Cora Coralina. Velhinha já, né? Bem velhinha. Depois, né, da entrevista que ela deu, da fala que ela teve, da participação no congresso, lá no Encontro Nacional de Idosos, uma jornalista perguntou a ela, a Cora Coralina, o que ela achava da idade que ela tinha. Ela contava com mais de 80, né? Ela disse, bem, a que idade você se refere? Eu me sinto com todas as idades dentro de mim. Continuo sendo a mesma menina, continuo sendo a mesma mocinha, continuo sendo a mesma mulher, não é? De uma fase adulta mais jovem, e continuo sendo essa mesma velha que eu sou hoje, aos 80 e poucos anos. Então, de fato, todas essas experiências não são perdidas, ficam guardadas dentro da gente. E quando a gente pensa em envelhecimento, como eu estava dizendo no começo, uma coisa é pensar com 26 anos, fazendo as suas primeiras apresentações para aqueles que já estão vivendo essa experiência há muito tempo. Outra coisa, numa idade mais avançada, quando a gente incorpora ao nosso discurso não só os conhecimentos abstratos, teóricos, aquilo que a gente levanta numa bibliografia, mas, de fato, essas sensações, percepções, pensamentos e consciência dessa etapa da vida. Bom, fui convidado, então, para falar sobre o tema intergeracionalidade. Cabe um mundo aí dentro. Então, é claro que a gente faz um recorte dessa realidade para apresentar para vocês aquilo que tem se constituído numa certa novidade desde os anos 90, que é a reflexão sobre o relacionamento entre as gerações e uma proposta de intervenção que são os programas intergeracionais. Então, em tão pouco tempo, eu pretendo dar um panorama geral sobre a questão da intergeracionalidade, de um ponto de vista histórico, de um ponto de vista cultural, antropológico, para se pensar, então, a partir daí, o que nós podemos fazer para qualificar melhor esse relacionamento entre pais e filhos, entre avós e netos, enfim, entre mais velhos e mais novos. Isso, então, implica
pensar as relações intergeracionais de um ponto de vista inicialmente histórico. A gente precisa ter bem claro que, como dizia aquele nosso filósofo Raul Seixas, né, somos metamorfoses ambulantes. Então, é preciso ter sempre presente esse caráter transitório das relações sociais. Próxima. Para começar, para afinar uma linguagem entre nós aqui, seria interessante estabelecer, então, uma clareza maior em relação ao conceito de geração. Nós estamos falando de geração não de um ponto de vista biológico, de um ponto de vista social, enquanto uma construção cultural. Desse ponto de vista, a gente tem uma primeira definição de geração como um termo usado para distinguir um grupo de pessoas nascidas em uma mesma época e que vivenciaram os mesmos acontecimentos. Todos nós, de alguma maneira, já ouvimos falar da geração da Segunda Guerra, a turma de formandos de medicina, por exemplo, de 1900 e alguma coisa, os baby boomers, uma nova linguagem agora que foi inclusive incorporada pelo mundo corporativo, depois eu vou falar disso, os hippies dos anos 60, os yuppies da Wall Street dos anos 90, etc. Ou seja, são maneiras de, então, fazer uma referência a um determinado grupo etário que marcou uma determinada época em razão de terem vivido os mesmos acontecimentos. Próxima. Então, o anterior, você pulou um. Outro uso, outra utilização que você tem? Ok, obrigado. Outra utilização que se tem do termo geração é a derivação dele dos estudos familiares, ou seja, conforme a posição que cada familiar ocupa dentro desse universo familiar. Então, em função disso, funções, expectativas de comportamento, etc. E depois, como medida de tempo, né? representando o número de anos entre a idade de pais e filhos, é uma medida imprecisa essa, cada vez mais no mundo, cada vez mais acelerado, considera-se uma geração, um período de tempo mais curto, mas algo que vai para alguns a cada 40 anos, mas mais comumente, cada vez mais frequentemente, uma geração é entendida como algo no intervalo de 10 anos. E, finalmente, também um quarto termo, que se relaciona às políticas sociais para as distintas idades. Então, as gerações são identificadas pela sua situação escolar, participação no mercado de trabalho, contribuição ao sistema de seguridade social. Agora, é preciso relativizar. Hoje, isso tudo foi muito, vamos dizer assim, modificado, não é? Porque as idades de estudo e de trabalho hoje já ficam indiferenciadas. Quer dizer, tem jovem que começa a trabalhar cedo, há idoso que ainda continua estudando. Então, é tudo muito relativo nesse nosso mundo atual. Porque é importante entender que houve um esforço sempre permanente de todas as culturas, não é, em ordenar, de alguma maneira, essas diferentes fases da nossa biografia. No sentido, inclusive, de dar um determinado status, com expectativas de comportamento, de conduta, etc. A sensação de pertencer a uma geração pode representar um sentimento de segurança, algo que nos fortalece e esclarece a nossa identidade. Muitas culturas se utilizam de ritos de passagem. Na nossa sociedade, não sobrou muito rito de passagem. Uma coisa que eu tenho observado, não sei se vocês têm visto também, é que os bailes de debutante estão voltando. De certa maneira, o modismo, né? O baile de debutante, todos sabemos, na sua origem, foi uma maneira, numa sociedade patriarcal, das famílias apresentarem as suas mocinhas para casamento, né? Hoje, numa sociedade de consumo como a nossa, certamente
quem deve estimular muito isso é a indústria da moda, a indústria, enfim, do entretenimento de um modo geral. Mas, de certa maneira, é um marco, né, que representa uma determinada passagem, transição, né, de uma fase da vida para outra. Mas nem sempre foi assim. Então, quando a gente faz um estudo sobre a história, um estudo histórico sobre o relacionamento das gerações, percebe algumas coisas curiosas. Por exemplo, na Idade Média, para não recuar tanto no tempo, não havia uma noção clara de geração. Quem muito interessantemente relata esse fenômeno é o Philippe Herrier. Talvez muitos de vocês conheçam esse livro dele, um livro já um clássico, né, na área, chama História Social da Criança e da Família. Então ele mostra como que, na Idade Média, não havia uma noção muito clara do que representava ser criança. A ponto de, numa representação pictórica, a gente tem aqui um livro de missa, um missário, um evangeliário, né, do século XI, aparece Cristo rodeado de criancinhas. Prestem atenção aí nas criancinhas, entre aspas. Tem uma anatomia de adulto, né? A proporção de tronco, cabeça, membros, né? Lembra mais adulto do que criança. Eu mostro isso para, né, demonstrar a força que tem uma mentalidade, uma mentalidade sobre o inconsciente, né, coletivo mesmo, a ponto de impactar até na maneira de se representar isso na pintura. Naquela situação de classe média, de idade média, as gerações se misturavam na situação de trabalho, na situação de lazer, etc. Aos poucos, as gerações foram sendo problematizadas, né, em função do pensamento racionalista, do pensamento positivista, do nascimento dessa ciência positiva. Então, vamos analisar, fragmentar, enfim. Com o ciclo vital foi a mesma coisa. O ciclo vital foi sendo fatiado, né? E de modo que se inventou a infância como uma maneira de, né, dar um tratamento especializado, diferenciado para as crianças. Mais tarde, a adolescência também foi problematizada no século XIX e a figura do aposentado foi criada a partir, não é, do sucesso dos movimentos operários. No século XX, nós temos a invenção da velhice e a invenção da meia-idade. Meia-idade como um período de transição, né? E a velhice, esse período que nós conhecemos bem de perto. Como convivem as gerações na sociedade atual? Essa é uma pergunta, então, que muitos se fazem, né? Quer dizer, o que prevalece nessas relações? Cooperação, conflito, indiferença, distanciamento? E o que ocorre nos diferentes espaços sociais quando as gerações se encontram hoje? Na família, no trabalho, na escola, no lazer, nos movimentos sociais, nas ruas, no transporte público. Então, essas questões que eu tenho problematizado nesses últimos anos, que tenho estudado esse assunto. Encontro muitos estudiosos falando de um distanciamento das gerações e de um empobrecimento da vida comunitária, né? Então, para muitos deles, estaria ocorrendo uma acentuada fragilização de laços afetivos e uma falta de confiança no outro. Em decorrência, individualismo, isolamento, consumismo, competição. Nós temos alguns autores que, embora profundos, eruditos, têm uma linguagem, vamos dizer assim, bastante interessante para o grande público, como Zygmunt Bauman, né, que usou e tem usado o termo líquido para dar conta dessa fragilização de laços afetivos. Então, ele fala de uma sociedade líquida, o amor líquido, para mostrar, de fato, a dificuldade de entrega no encontro amoroso entre homens e mulheres. Sociedade líquida, essa é a ideia, que é determinada por todo um sistema e que tem essas consequências aí. Por que eu estou mostrando isso? Porque a gente tem que entender, não é, o relacionamento entre as gerações de um ponto de vista maior, dentro de um contexto de fragilização das relações humanas, como nós temos, infelizmente, vivido. E
é inevitável também uma reflexão sobre a questão dos estereótipos, dos preconceitos, das discriminações. Nós simplificamos a realidade que percebemos para que possamos atuar sobre ela. Então, essa simplificação, até certo ponto, é necessária. Mas, a partir de um determinado ponto, ela é danosa, né? Com todos os nossos olhares reducionistas, julgamentos apressados, distorcidos. Então, nós temos, né, os vários tipos de preconceito racial, de gênero, e também o preconceito etário. E esse preconceito etário, lembrando, é um preconceito de mão dupla, não é? Ou seja, tanto os jovens podem olhar com preconceito o velho, quanto os velhos podem olhar preconceituosamente o jovem. Então, e continuando nessa análise, né, das gerações, do empobrecimento da vida comunitária, nós percebemos essa segmentação progressiva das gerações nos espaços públicos. Crianças na escola, adolescentes com suas turmas, adultos, jovens no mundo do trabalho. E os idosos, a gente sabe bem, primeiro nos centros de convivência, lá nos idos de 63, quando o SESC formou o primeiro grupo de convivência. Depois, a partir dos anos 80, nas faculdades abertas da terceira idade, e cada vez mais presentes nas instituições de longa permanência em função dessa longevidade. Então, é um fenômeno que a gente percebe. Evidentemente que há, né, na família, um convívio das gerações. A família, por definição, é um grupo intergeracional. Mas a aproximação física não significa necessariamente uma relação qualificada, uma relação de boa qualidade do ponto de vista afetivo. Bom, e as gerações se encontram onde? Nesses universos aí. Trabalho, família, escola, trabalho voluntário, na comunidade, na cultura popular, nas atividades culturais de lazer, no transporte público, etc. Então, tem 1000 histórias, 1000 possibilidades. O nosso tempo não permite destrinchar o que acontece em cada um desses espaços, né? Se der tempo, a gente pode comentar com mais vagar. As relações intergeracionais mais estudadas na atualidade. Nós temos aí pais e filhos, né? São crianças e adolescentes, avós e netos, terceira e quarta idade, cuidadores e idosos fragilizados. Vocês vejam que nas categorias de relações intergeracionais em que aparece o idoso, como cresceu a pesquisa. A relação pais e filhos, filhos crianças e filhos adolescentes, teve um auge, né, em termos de interesse para estudo da psicologia, da psicanálise, da antropologia, da sociologia, etc., a partir dos anos 60, com toda aquela revolução cultural que nós tivemos, exatamente em função de um grito quase planetário de protesto dos jovens contra o autoritarismo dos adultos. Mais recentemente, em função da longevidade, da visibilidade que a questão da velhice foi assumindo, vejam só, nós temos, né, avós e netos, está presente o idoso, terceira e quarta idade também, cuidadores e idosos fragilizados. Avós e netos, tem estudos interessantes, Miriam Lins de Barros e Paulo de Sales Oliveira. Ela estuda o relacionamento avós e netos nas classes médias altas cariocas da Zona Sul. Então, o papel de avô, o papel de avó, tem uma configuração particular. Enquanto que o Paulo de Sales Oliveira analisa a relação avós e netos na classe popular, num bairro de periferia da cidade de Marília, interior de São Paulo. E então a gente tem essas peculiaridades, essas singularidades que nos fazem perceber cada vez com mais clareza no fato de termos velhices num país tão contrastante, tão diverso. Terceira e quarta idade, em função dessa longevidade, todos sabemos, hoje é cada vez mais comum pessoa de 60, 60 e poucos cuidar do pai e da mãe que está com 90. Cada vez mais comum isso. E, mesmo numa relação profissional, o cuidador profissional, no caso, não familiar, normalmente o cuidador é mais novo do que o seu cliente, do que o seu paciente. E isso não só na área da saúde, na área cultural também, né? Se vocês pegam as instituições culturais de lazer, tipo SESC, SESI, etc.,
vocês vão ver que o educador, o professor de natação, a professora de pintura, o monitor de teatro, sei lá eu, geralmente é bem mais novo do que o seu aluno idoso. E aí nós temos também uma novidade, principalmente a partir de 2004, 2005, começaram a surgir mais abundantemente estudos das relações intergeracionais no mundo corporativo. Com toda essa terminologia nova, de geração baby boomer, de geração X, de geração Y e até da geração Z, que são os adolescentes que ainda nem estão trabalhando, mas que são mais acelerados ainda do que os Y, e o pessoal fica se perguntando como é que vão ficar as relações de trabalho, etc. e tal. Enfim, então tem todo um universo aí para mais uma palestra só para esse item aqui, né? Bom, e finalmente, é importante entender que esse campo intergeracional, de fato, ele contém, né, teoria, pesquisa, prática, ações, políticas públicas, programas intergeracionais. Eu tenho acompanhado a evolução desses programas na Europa, nos Estados Unidos e aqui na América Latina mesmo. E a ideia é que todo esse campo... Opa, eu fiz alguma coisa aqui que eu quero voltar. Como é que eu faço? Faça favor. Todo esse campo de atuação está voltado para esse objetivo maior de promover uma coeducação entre as gerações, de promover um aumento da solidariedade, da cooperação entre elas, né? A partir dessas questões, então, se formulam essas práticas. Por que se aproximar as gerações? Elas estão, de fato, distanciadas? Em que contextos? A qualidade dessa relação pode ser melhorada? Com que objetivo aproximá-las? Que tipo de intervenção pode ou deve ser proposta e efetivada no âmbito das políticas públicas? Que ações, atividades, projetos, programas, com que formatos, que conteúdos, em que espaços, como avaliá-los? Os objetivos desses programas, né? Desenvolver essa coeducação, promover a solidariedade intergeracional, estimular o trabalho conjunto de velhos e jovens em prol da comunidade. Esses programas têm nos Estados Unidos o seu pioneirismo. Os Estados Unidos, como vocês sabem, têm uma propensão muito forte para a realização de ações para o voluntariado, para o trabalho voluntário. Então, lá é muito forte isso. Os idosos saudáveis atuam em prol de crianças com algum grau de carência, com adolescentes, por exemplo, em situação de risco, e por aí afora. Nos anos 90, na Europa, os programas geracionais assumem um caráter mais voltado para a cultura, para o lazer e para as ações comunitárias, como no Brasil também. No Brasil, em 93, o Departamento Nacional do SESC inaugurou o projeto Era Uma Vez, que está em andamento ainda, baseado na contação de histórias. Idosos contam histórias baseadas na literatura infanto-juvenil. E, mais recentemente, esse programa que eu coordenei durante 10 anos, se chama Programa SESC Gerações, que buscou uma ação não só dos idosos para com as gerações mais jovens, mas uma reciprocidade, no sentido de se trabalhar mesmo numa avenida de mão dupla, no sentido de propiciar, então, uma ação recíproca de um ponto de vista de troca de conhecimento, de troca de experiências. Nas atividades comuns do SESC, né? Oficinas de dança, música, teatro, literatura, enfim, atraindo principalmente idosos e crianças, que é o público mais disponível. Adolescentes também. Acompanhei muitas experiências interessantes, principalmente na área de teatro. Acompanhei também algumas experiências singulares. Aí depende muito da criatividade do educador que está lá na unidade. Um deles botou para discutir pessoas idosas e jovens o amor na terceira idade e o amor na juventude. Como é que se dá isso? Um outro foi uma oficina de customização. Então, as pessoas... Era uma oficina de moda, de se trabalhar roupa, etc. e tal.
desse tema derivou uma discussão sobre o corpo, sobre o meu corpo, o corpo que eu tenho hoje com a idade que eu tenho, com um grupo de adolescentes e de idosas. Então, foi muito rica essa conversa, porque tanto o corpo do adolescente quanto o corpo da pessoa mais velha está em transformação. E então, não só a gente que vai ficando mais velho pode ficar incomodado com o nosso corpo, como também o adolescente que está vivendo uma revolução aí de hormônios, com toda uma série de mudanças. Então, um segredo para se fazer um encontro bacana, produtivo, interessante entre as gerações é buscar interesses comuns, aquilo que pode, de fato, promover uma discussão produtiva entre as gerações. Eu anotei ali um dado interessante. Hoje, os programas mais avançados intergeracionais estão na Alemanha e na Inglaterra. Eu digo avançado porque eles são programas que não necessariamente se preocupam com o benefício recíproco dessa aproximação, ou seja, o que uma criança, um adolescente pode gerar de benefício nesse contato com uma pessoa mais velha e vice-versa. Mas nos chamados centros comunitários intergeracionais, jovens e idosos trabalham lado a lado em prol da comunidade. Então, já não estão mais no tete-a-tete, no face-to-face, no cara-a-cara, mas avançaram. Como os espanhóis falam, codo a codo, cotovelo com cotovelo, como a gente diz, ombro a ombro, lado a lado, olhando para frente, olhando para a comunidade, num trabalho mesmo conjunto. E, rapidamente, então, porque eu quero deixar um tempo maior para conversar com vocês, essa ideia da coeducação, que é um processo de educação informal que acontece no nosso cotidiano, troca de experiências, um dos objetivos desses programas intergeracionais. E quando a gente fala em coeducação, pensa em conteúdo. Bom, se alguém educa em que sentido? De que jeito? O processo coeducativo, obviamente, faz parte das relações humanas no dia a dia. Está todo mundo aprendendo com todo mundo o tempo inteiro. Mas no primeiro estudo que eu fiz, que gerou um livro chamado exatamente Coeducação entre Gerações, a partir das entrevistas, das observações, etc., eu fui criando algumas categorias, e as principais tentam explicar, tentam dar conta do que, por exemplo, os velhos passam para os mais jovens. O que eles passam? Eles passam um conhecimento, eles são agentes de preservação cultural, são agentes de transmissão de tradições, de modo que eles passam a memória social, a memória cultural. De quem? Da família, do bairro, enfim, da cidade, etc. e tal. E também alguns valores éticos fundamentais, se eles se conscientizaram disso, pessoal? Cá entre nós, ser velho não significa necessariamente ser sábio, pelo contrário. Tem muita garotada aí que dá banho de lucidez, de sabedoria em muitas pessoas mais velhas. Mas, enfim, há essa possibilidade. E também saberes práticos. O SESC agora comemorou 50 anos de trabalho social com idosos. Fez uma programação muito bonita. Eu acompanhei já como consultor, porque eu já me aposentei pelo SESC. Pude constatar uma programação muito rica de mestres de ofício nas diferentes áreas da cultura popular, sobretudo. Enfim, e aí, nesse caso, há essa transmissão de conhecimentos específicos mesmo, da tradição cultural local. Como, por exemplo, utilizar ervas medicinais. Instituto Cairós, Rosana Bianchini, que comanda esse trabalho. Eles têm um estudo belíssimo, um trabalho belíssimo de recuperação do conhecimento desses velhos na comunidade de Macacos, em Minas Gerais. É pena que é tanta coisa para passar e o tempo já está acabando. Enfim. Tudo bem, Zali? Prazer em tê-la aqui. Muito bem. O que mais? E o contrário, o que os jovens podem, de fato, ensinar às pessoas mais velhas?
Bom, uma coisa que está na cara hoje, que são essas novas tecnologias, principalmente as digitais, né? Mas não apenas. Novos estilos de vida, novos valores éticos, etc. Bom, e o que a gerontologia tem a ver com toda essa questão da intergeracionalidade? Tem a ver muito, porque foi graças ao trabalho dos gerontólogos, principalmente, que se tem um olhar hoje mais focado na questão da intergeracionalidade, né? A partir da ideia da integração do idoso às demais gerações, contidas em diferentes documentos da ONU, né? Especificamente da Organização Mundial de Saúde, todos esses slogans, envelhecimento ativo, sociedade para todas as idades, projeto Cidade Amiga do Idoso, embute a ideia de uma aproximação com as gerações mais novas, política do idoso, estatuto do idoso, etc. Bom, mas a situação não é tão fácil, né? A gente não tem políticas específicas, verba, gestores não estão sensibilizados para essas questões, as equipes ficam sobrecarregadas, o número de funcionários não é suficiente, não há uma adequada capacitação profissional, enfim, estamos engatinhando muito ainda nesse setor. Mas, para a gente poder, então, partir, né, para uma finalização aqui da nossa conversa, a gente pode pensar também do que pode acontecer daqui para frente em função dessas novas configurações etárias aí. E, consequentemente, que tipo de indagação para o futuro a gente pode ter do ponto de vista do relacionamento das gerações, criança, idoso, adolescente, como é que vai ser daqui para frente esse mundo em que a gente vive globalizado, etc. e tal. Bom, sem dúvida, uma nova imagem do idoso está impactando os mais jovens. Mas, cuidado, né? Há velhices e velhices. Então, há velhices muito pobres, muito mal amparadas, que não, efetivamente não têm essa imagem, né? A internet, o mundo digital, proporciona essas identidades culturais múltiplas. Se uma pessoa mais velha quisesse passar por jovem, se passa, né? E a gente torce para que seja só uma brincadeira, não seja um pedófilo em potencial, não é? O contrário também acontece, né? A garotada, às vezes, quer se passar por gente mais velha. Na internet consegue plenamente, né? Mas no dia a dia é capaz, né, de também, com um discurso, com uma conversa, com um modo de se apresentar e de se vestir, querer parecer já um grande. Então, isso faz com que a gente pare para pensar num mundo que a gente vive, em que, de certa forma, em algumas circunstâncias, os mais novos querem parecer mais velhos e os mais velhos querem parecer mais novos, com toda essa indústria aí do rejuvenescimento que todo mundo conhece bem. Aí alguns teóricos se perguntam se, nesse caso, então, estaria havendo uma reaproximação das gerações, tal qual, quer dizer, não da mesma modo, evidentemente, tal qual a gente viu lá na Idade Média, lá atrás, dessa indiferenciação. Então, são questões que estão sendo colocadas, né? Bom, em função do tempo que a gente tem, eu estou partindo já para finalizar, para poder escutar vocês, né? E essa reflexão que eu acho que tem pertinência, né? O que a idade realmente diz do sujeito? Enquanto em nossa sociedade uma criança bem pequena, né, como eu escrevi lá, já levanta os 2 dedinhos para responder uma pergunta a respeito de quantos anos tem. Quantos anos você tem? 2. Em certas culturas africanas, né, os adultos não sabem que idade tem. E parece que isso não faz falta, de fato, saber quantos anos tem. Então, isso é muito cultural, muito particular. Qual que é o significado da idade, né? O que, de fato, a idade revela do sujeito? Então, uma coisa que eu deixo também para a gente pensar é, mais do que preocuparmos-nos com nossa idade, possivelmente seja mais produtivo e revelador refletir sobre o que fazemos. Nós somos o resultado de nossas ações, de nossa atuação no mundo. A idade não importa muito. Quando mergulhamos profundamente na experiência de vida, esquecemos quantos anos temos. Isso é um depoimento de muitos idosos bem-sucedidos. No dia a dia do SESC, eu tive a oportunidade de ver, né, idosos, às vezes bem velhos, 80 e tantos anos, interagindo lá com
um adolescente numa oficina de fotografia, etc., mergulhados naquele acontecimento, profundamente absorvidos por aquilo. É um momento mágico em que se vive o kairos, né? Não o tempo cronológico, mas o tempo vivido, da emoção, etc. Aí não tem idade, não tem diferença. São dois seres humanos, basicamente, muito hermanados, muito fortemente enlaçados do ponto de vista afetivo. Bom, o futuro das relações intergeracionais tem que levar em conta todos esses cenários aí que nós colocamos, né? O que vai prevalecer? Conflito, cooperação, indiferença, distanciamento, etc. Eu produzi esses 2 livros aí, Coeducação entre Gerações, e lancei recentemente, nessa semana, esse outro, Conflito e Cooperação entre Gerações, e tem alguns exemplares, se alguém tiver interesse neles, ou tanto um quanto outro podem ser adquiridos também na loja virtual do SESC. É só entrar no portal do SESC São Paulo, Edições SESC, então tem uma entrada lá para com informações sobre esses trabalhos. E eu queria, então, né, aproveitar. Quantos minutinhos nós temos? 5 só? Sobrou 5? Ah, meu Deus. Porque é o seguinte, eu fiz um esforço aqui para falar o mais rápido, para deixar mais tempo, né? Aí eu combinei com ela. Então, em vez de 40, eu vou falar 30 para sobrar 15. No fim, falei 40, do mesmo jeito. Enfim, bom, não sei se vocês têm alguma questão. Pois não. Com toda a experiência que o senhor adquiriu, considerando as gerações X, Y e Z, qual a visão que o senhor tem da geração da terceira idade, dessas gerações X, comparada com a geração da terceira idade de hoje? Você diz isso especificamente no mundo do trabalho ou de modo geral? Geral. Bom, em relação a essa geração X, Y, Z, eu tenho usado nos cursos e tal um vídeo que foi produzido pela Globo, chamado... Bom, não lembro o nome, mas problematiza gerações e foca principalmente o mundo do trabalho. O Baby Boomer quem é? Todo mundo sabe, né? É um egresso, um produto da geração do Baby Boom, da explosão de bebês nos anos 50, em função da brutal perda de vidas humanas na Segunda Guerra. Então, assim, uns podem achar que foi por conta da providência divina, outros um mecanismo biológico. A gente sabe, por exemplo, que a baleia azul ela procria mais cedo, já não atinge aquele tamanhão todo que ela atingia, exatamente porque há uma sabedoria, um mecanismo aí misterioso, mas muito fascinante da natureza para fazer essa regulação de nascimentos. Baby Boomer, esse pessoal dessa geração no mundo corporativo muitas vezes está em cargo de direção. Geração X é o pessoal que são os quarentões, etc. e tal. Geração Y, o pessoal que está entrando no mundo do trabalho. E o Z, né, esses adolescentes que estão, vamos dizer assim, ainda fora dele, com suas características, com suas... Na sociedade também, evidentemente, que essas gerações têm comportamentos um pouco diferentes em função das experiências próprias que estão vivendo. O problema é que muitos estudiosos, pessoal, consultores da área de RH, do ponto de vista da empresa, ou estudiosos, de modo geral, das relações intergeracionais na sociedade, acabam promovendo certas estereotipias, né? No sentido de dizer assim, a geração Y é assim, a geração Baby Boomer é assim. Isso fica uma coisa engessada. No fim, a gente até pode dificultar mais a relação entre mais velhos e mais novos, exatamente porque, bom, se eu já sei como é que o cara que é mais velho vai reagir, então eu já vou modificar meu discurso. Aí se perde a espontaneidade, enfim, isso às vezes atrapalha ao invés de ajudar. Esse excesso de classificações. O que mais, alguém? Bom dia. A pergunta é breve. Eu analisei um plano municipal de educação de um município aqui do estado de São Paulo, bem rápido, não vou falar o município, e lá não tinha dentro do plano municipal de educação nenhum tema, nem transversal, e nem dentro do programa de disciplinas, temas ligados ao envelhecimento. Se é um município grande, quem dirá, assim, não considerando, não pensando nos outros menores, mas
essa discussão da intergeracionalidade também não teria que estar dentro dos planos municipais de educação? Não quer dizer que, estando no plano municipal de educação, vai ser efetivamente cumprido. Com certeza. Bom, a intergeracionalidade é um tema transversal, ela permeia todas as políticas públicas, né? Eu escrevi um artigo, se alguém tiver interesse, chama-se Programas Intergeracionais no Brasil, que foi resultado de um encontro internacional promovido pelo SESC em 2010. Então, tem gente que fala da Europa, dos Estados Unidos, etc. Eu escrevo sobre o Brasil e mostro o que há de intergeracionalidade, de políticas intergeracionais na área da saúde, na área da assistência, na área da educação, etc. E ele está disponibilizado, porque é um número da revista A Terceira Idade. Ele está disponibilizado integralmente o texto no portal do SESC, no portal do SESC São Paulo. Então, na área da educação, sobretudo, é algo que teria que ser revisto. Tem experiências, por exemplo, me lembro de uma experiência chilena em que os idosos são tutores de crianças da rede pública de ensino, principalmente das crianças mais carentes. Inclusive, esses idosos se deslocam para esses bairros pobres e fazem um trabalho de reforço escolar. Aí é uma atuação do idoso fora do espaço da escola, mas dentro do âmbito da educação. Por quê? Porque uma outra possibilidade, eu mencionei o Instituto Cairós. Se vocês quiserem mais informações do Instituto Cairós, é o Instituto Cairós de Minas Gerais, porque tem um outro Instituto Cairós, aqui de São Paulo, mas é um grupo mais de estudos filosóficos, uma coisa assim. Enquanto que o Instituto Cairós é uma ONG que está encravada no município de Macacos, na Grande Belo Horizonte, e uma das ações que eles fizeram com os idosos da comunidade foi a de inseri-los na escola pública, na escola fundamental. Todo um trabalho junto à direção da escola, dos professores, etc. E está sendo uma experiência muito bem sucedida. Nesse universo da intergeracionalidade com a educação, nós temos a produção acadêmica cada vez maior, né, sobre esse tema, principalmente na área da gerontologia, mas em outras áreas também tem acontecido isso. A aproximação de idosos e graduandos no programa Universidade Aberta da Terceira Idade, lá, inspirada pela Ecleia Bose, na USP. E nessas faculdades abertas da terceira idade, também nós temos essa intergeracionalidade presente na relação professor-aluno. Geralmente, como eu disse, os educadores, os professores de idosos são mais jovens do que eles, né? Questões hoje ali, pois não. Microfone. Ferrigno, a gente... Aqui, já esgotou o tempo? A gente está com o tempo apertado, temos uma outra atividade na sequência. Eu peço desculpa às pessoas que querem fazer mais perguntas, mas o Ferrigno vai continuar aqui, né? Ele não vai sair correndo. Eu respondo particularmente, então é isso? Não dá mais tempo para... só para a gente não atrasar a programação. Queria muito te ouvir. Uma observação, então. Eu só gostaria de dizer que, realmente, na área de educação, eu estou vivendo uma experiência também no município pequeno, e a conquista é um trabalho sério, onde a gente tem que começar a motivar. A gente levou 1 ano e meio, mais ou menos, encaminhando publicações, tentando introduzir o assunto em outras situações. E esse ano, pela primeira vez, a comemoração da Semana do Idoso vai ter uma participação efetiva das crianças da rede municipal, não de levar para asilo, não de trazer a vovó para a escola, mas de partilhar a atividade. Vale a pena insistir. Caraguatatuba. Muito bem, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima oportunidade. Obrigado.